protagonista do livro trabalha no que eles chamam de Ministério da Verdade. O que é o Ministério da Verdade? Bom, o Ministério da Verdade nada mais é do que um departamento, né, que ali o protagonista do livro trabalha, que trabalha diretamente com o governo central, com o Big Brother, e esse governo controla através desse ministério as informações. Então as notícias que não são interessantes, temas que são espinhosos, ou mesmo apagar pessoas da história. Então é algo assim bem extremo, mas que traz muito da nossa realidade. Exemplo, né? Lá eles falam assim, veja bem, o preço de tal produto era 10, agora está 5. Só que na verdade você olhava as notícias anteriores, aquele produto na verdade custava 3 e agora está 5, mas o governo inventa que ele abaixou o preço. Né? Se a gente olhar aí, dependendo de quem apresenta os dados para você, no Brasil hoje mesmo está acontecendo isso. Mas vou dar um exemplo do dia, né, que é um exemplo que não é temporal, mas enfim, mas a gasolina ela chegou a 6, agora está 5,50. Beleza, até aí, né, se você não tem base histórica para comparar, como que você vai comparar? Então esse é um dos papéis do Ministério da Verdade no livro, questionar e tratar as notícias para que elas não cheguem ao povo. E um caso mais extremo, e eu vou dar um exemplo, né, real, né, no livro ele fala sobre apagar as pessoas da história, ou mesmo pegar pessoas que antes eram apoiadores do governo e criar uma narrativa para mostrar que na verdade elas são críticas, ou elas são apoiadoras dos inimigos do governo, elas são inimigas do povo, né, e aí apagam a pessoa da história, ou mesmo convence ela, faz uma lavagem cerebral nela para trazer ela e fala, não, na verdade isso, eu fui corrompido, realmente o governo do Big Brother é a melhor coisa que poderia existir. Vamos pensar, Coreia do Norte. Coreia do Norte não recentemente, mas alguns anos atrás, lá o tio do ditador de repente sumiu. E aí descobriu que tinha uma pequena revolução interna e os caras deram um jeito de sumir com ele, ninguém sabe o paradeiro dele. E do nada ele desapareceu de todas as fotos oficiais. Então é como se aquela pessoa nunca tivesse existido, né? Percebe como, apesar de um caso extremo, de uma distopia, isso acontece na realidade? Então é um ponto também para a gente ficar atento, né? É óbvio, a gente está falando da Coreia do Norte, nossa, está lá do outro lado do mundo, mas do mesmo jeito que lá um dia foi um país democrático e que passou por revoluções até chegar onde está hoje, né? O que impede, né? Ou os Estados Unidos, que é o berço da democracia segundo algumas pessoas e que tem situações de vigilância. Enquanto que isso é ético? Ele não é uma Coreia do Norte, mas também está fazendo coisas que a Coreia do Norte faz. E acho que o último ponto aí que eu vou trazer desse livro, esse livro é muito extenso, daria para fazer vários e vários podcasts e vídeos sobre ele, mas é o ponto da nova língua que é criada. Então é criada uma nova cultura. E essa cultura ela valoriza o pensamento do governo. Então, por exemplo, com crime de pensamento, que é criada uma nova palavra, né? O crime ideia, né? Que é você não poder pensar porque isso é crime. Todas as ditaduras que a gente conhece, em algum momento houve restrição de liberdade de expressão. Mesmo no Brasil, quando o jornal era proibido de publicar uma notícia e publicava uma receita de bolo em protesto, ou até casos mais extremos em outros lugares aí, que a gente sabe que pessoas simplesmente por dar opinião eram mortas, ou coisa parecida.